Então, eu vou iniciar, né, o que eu separei de dados, o que eu separei, se vocês repararem, eu já iniciei aqui uma apresentação, tá aqui disponível, vocês podem acompanhar, que é bem, na verdade, é bem breve o que eu botei na apresentação, porque o que eu tenho mais a comentar são alguns dados realmente que são muito inquietantes e desagradáveis. Então, aqui na apresentação, eu destaquei algumas informações que estão disponíveis no site da ONU Mulheres, né? Tanto o site em inglês quanto o site em português. Então, eles estão trazendo dados em relação à violência doméstica, né? Comparando os dados anteriores à pandemia e os dados que estão começando a emergir, né, nos países do mundo. Então, esse primeiro está em inglês, eu não achei a versão em português, mas eu vou comentando aqui, traduzindo para vocês, né? Então, aqui nós temos que, globalmente, 243 milhões de mulheres e meninas entre as idades de 15 e 49 anos foram submetidas a abuso, violência sexual e ou física perpetrada por um parceiro íntimo nos últimos 12 meses. O número provavelmente vai aumentar à medida em que segurança, saúde e preocupações financeiras aumentam as tensões e os estresses, né, todos os tensionamentos que são acentuados pela convivência próxima e muitas vezes com muitas pessoas dentro da mesma habitação. Então, a gente tem dados surgindo no mundo inteiro, a partir da pandemia da Covid, de violências contra mulheres e meninas, particularmente violência doméstica, que vem subindo em vários países. E aí, aqui nesse dado, a gente tem que a França está reportando que a violência doméstica aumentou em 30% desde o lockdown em 17 de março. Em Cipros e Singapura, as linhas, né, os telefones de ajuda, de socorro, registraram um aumento nas ligações de 30% a 33%, respectivamente. Na Argentina, as ligações de emergência para a violência doméstica também aumentaram em cerca de 25% desde 20 de março. E nós tivemos também aumento, né, nesses pedidos de socorro emergenciais, pedidos de abrigo, né, de retirada emergencial de casa, no Canadá, na Alemanha, na Espanha, Estados Unidos e Reino Unido. Então, à medida que as famílias estão ficando em casa, estão ficando convivendo, né, de forma mais próxima, as violências dos próprios parceiros, desses homens que convivem com essas mulheres e meninas, têm aumentado, e com esse isolamento fica mais difícil que recursos de ajuda, de socorro, cheguem a essas vítimas. Então, em 2017, a gente tinha um dado de que 87 mil mulheres foram intencionalmente assassinadas. A maioria desses assassinatos foi cometido por um parceiro íntimo ou membro da família da vítima. A violência contra as mulheres e meninas tende a acontecer ao redor, né, de todo o mundo, em todas as classes, em todas as etnias ou raças ou cores, em todos os lares, né, acontece muito, e é estimado que menos de 40% das mulheres que vivem violência doméstica, de fato, reportam, né, denunciam esses crimes ou buscam ajuda, até por conta dessa convivência muito próxima com o agressor e o medo do que isso pode significar. O custo global da violência contra as mulheres anteriormente, né, antes da Covid, tinha sido estimado em aproximadamente 1,5 trilhão de dólares, o que significa, né, esse número vai aumentar, né, à medida em que a violência está subindo agora, e vai aumentar com o mundo pós-pandemia também. E aí eu destaquei aqui nos próximos slides, né, algumas imagens de campanhas de reconhecimento, né, da vulnerabilidade específica das mulheres, não só em relação à violência, mas a outros pontos. Devido ao fechamento das escolas, o cuidado das crianças recai principalmente sobre mulheres. É importante distribuir e compartilhar responsabilidades dentro de casa, independentemente de ser homem ou mulher. Devemos evitar que o vírus se espalhe e garantir que as necessidades e os direitos das mulheres e meninas sejam incluídos em todos os aspectos da resposta humanitária à Covid-19. E aí, o próprio cartaz aqui da ONU Mulheres destaca a necessidade de proteção das trabalhadoras e dos trabalhadores humanitários também, das pessoas que estão na linha de frente. E essa última foto que eu trouxe de uma liderança das mulheres indígenas, que a gente vai precisar retomar a partir dos recortes que eu fiz de dados. Então, eu vou deixar aqui
no primeiro slide, mas eu vou agora comentar alguns dados que eu destaquei para vocês terem um pouco aqui a dimensão, né? Então, numa visão geral sobre sistemas de saúde e assistência médica, a gente tem que as mulheres representam 70% da força de trabalho global, né, nesse setor de saúde, mas, em geral, elas estão concentradas em cargos de nível e salários inferiores. Durante essa crise, as trabalhadoras dessa área são super estendidas, quer dizer, elas acabam tendo que ter cargas horárias muito mais longas, né? Então, elas ficam numa jornada muito mais pesada do que o normal para responder aos efeitos da crise. Então, é necessário a gente pensar como se pode garantir melhores condições, não só do trabalho em si, mas para que elas tenham também os seus direitos, os demais direitos, né, de lazer, de descanso, de repouso, e sabendo que essas mulheres estão trabalhando em jornadas muito extensas, a jornada doméstica, ela precisa também ser revista, ponderada, as outras pessoas que vivem com essas mulheres precisam contribuir mais proporcionalmente, não é? Para diminuir esse impacto. Além desse aspecto, né, das trabalhadoras da saúde, em relação ao impacto econômico, a gente sabe que a contenção, o bloqueio, o isolamento social vão necessariamente continuar por um tempo, ainda que de formas que vão se atenuando aqui e ali, dependendo do contexto, mas o impacto econômico que esse isolamento está tendo no bem-estar econômico das pessoas no mundo todo é inegável. Estima-se que 2,7 bilhões de trabalhadoras e trabalhadores, ou seja, cerca de 81% da força de trabalho no mundo, estão atualmente afetados por medidas de bloqueio. E essas mulheres que a gente está tanto falando agora têm responsabilidades com o papel de gênero que foi historicamente construído de cuidado, né? É esperado que as mulheres sejam as cuidadoras e principalmente as mulheres que dependiam para a sua sobrevivência, né, para o seu sustento familiar, de trabalhos informais, então principalmente em famílias de baixa renda, tem uma pressão muito particular que elas estão vivendo. Então, como é que a gente pode, como sociedade civil, como Estado, né, pensar em políticas públicas e pensar em uma participação mais ativa nossa, a fim de proteger as mulheres que estão em maior vulnerabilidade e, consequentemente, as famílias que elas cuidam. Então, nesses recortes que eu separei, em relação a, eu vou falar um pouco de dados atualizados de violência de gênero, das mulheres negras e indígenas e do recorte das mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais ou travestis. Então, em relação à violência de gênero, a gente já tinha um dado que a ONU Mulheres divulgou, de que mais de uma em cada 3 mulheres já sofreram violência física ou sexual, isso antes da pandemia. Então, um pouco mais, né, é um quebrado, uma em cada 3 mulheres já sofreram, em algum momento da sua vida, violência física ou sexual no mundo, esse é o dado mundial. E desde que a crise começou, esse dado tende a piorar. Certos países, como a gente comentou antes, já tiveram uma escalada de mais de 30% de chamadas nas linhas de apoio. No Brasil, isso está aparentemente ainda pior, porque os índices brasileiros já eram muito altos, né, mesmo antes da pandemia. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 destacou que a cada 2 minutos uma mulher realizou registro policial por violência doméstica. Então, imagine que enquanto a gente falar aqui nessa live, serão dezenas e dezenas de mulheres, né, durante a cada 2 minutos, fazendo essas denúncias. Então, em 2018, foram 263.067 casos de lesão corporal dolosa, fora outros tipos de violência, né? Então, a gente tem um índice muito alarmante, muito grave de violência, sabendo que é uma subnotificação, já que, segundo o dado anterior da ONU Mulheres, menos de 40% das mulheres efetivamente fazem uma denúncia. Também são muito alarmantes os índices de violência sexual, que são, ao contrário do que muitas pessoas no senso comum acreditam, né? A violência sexual, ela é muito mais concentrada nos ambientes domésticos do que nos ambientes das ruas externos. 75,9% das vítimas de violência sexual tinham algum tipo de vínculo com o agressor. O vínculo principal é de cônjuge, de pai, padrasto, avô, seguidos de tio e irmão. Isso são dados coletados, tá? Isso aqui não é achismo, não sou eu, Érica, que estou afirmando de forma leviana. Isso são dados dos nossos anuários de violência, das nossas pesquisas da ONU Mulheres e das políticas brasileiras de enfrentamento a essa violência. Em 2018, a gente contabilizou 66.041 registros de estupro, o que daria uma média de 180 casos por dia.
Desses, 81,8% foram praticados contra mulheres ou meninas. 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Isso é muito grave e isso já demonstra que, se ainda estivermos considerando a subnotificação, é realmente algo assustador. No início desse mês de maio, o G1 divulgou alguns dados, né, estimando que no Rio de Janeiro e São Paulo, o número de casos durante o período de confinamento aumentou em 50%, então é pior do que a média global, que é de cerca de 30% de aumento. A gente está com um caso mais grave, 50% de aumento. Então, considerando, né, que o isolamento facilita, piora a situação, né, então a gente tem uma preocupação grande aqui, é encarar. A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Decode Pulse identificou um acréscimo de 431% dos relatos de briga de casais no período de isolamento. Entre 52.513 menções a relatos de brigas conjugais no Twitter, 5.583 indicavam a ocorrência, além da briga, né, de uma violência contra as mulheres. Isso no Twitter, veja bem, gente comentando no Twitter coisas do tipo, meus vizinhos estão brigando, coisas dessa natureza. Segundo Marisa Gaudio, que é diretora de mulheres da OAB Rio de Janeiro, aí eu abro aspas para o que ela disse, né? A maioria das mulheres não denuncia o seu agressor ainda. Vivemos em uma sociedade muito machista e patriarcal, que culpabiliza a mulher pela agressão, pelo fim da relação, especialmente se envolver filhos, e que desestimula essa mulher a denunciar. O convívio intenso nesse momento de muita ansiedade e tensão tem piorado os casos. Uma pessoa que nunca bateu, por exemplo, pode ter descambado para a violência física. Fecha aspas. Vale lembrar sempre aqui que não é apenas a agressão física que caracteriza a violência doméstica. Também temos agressão moral, psicológica, patrimonial e sexual. Então, informação é fundamental para que as mulheres também compreendam quando elas estão sendo vítimas dessas agressões, entendendo que esta é uma relação abusiva e que uma relação que começa com uma perseguição, ciúme muito intenso, com momentos de muita ira desse parceiro. Você pode achar que no primeiro momento, não, tudo bem, é temperamento, ele é difícil, etc. Mas a agressão psicológica, ela pode levar, com o passar do tempo, a uma agressão física, e o caminho dessa história de violência doméstica pode sim chegar ao assassinato dessa mulher, ao feminicídio. Então, a gente precisa sempre informar as nossas amigas, filhas, irmãs, né, todas as mulheres do nosso entorno, do que são os componentes da violência contra a mulher, que pode acontecer no ambiente doméstico ou fora, mas aqui a gente está focando, óbvio, né, por conta da pandemia, no ambiente doméstico, o que são essas etapas, né, esses graus. Então, o jornal O Globo, publicado em 1º de maio desse ano, fez uma compilação aqui de algumas coisas que eu achei muito interessante. Então, eles trouxeram sinais. Um comportamento controlador por parte do parceiro, grosseria, frustração com expectativas irreais em relação à parceira, crueldade, não apenas contra essa mulher, mas também contra outras pessoas, contra os filhos, por exemplo, e uma hipersensibilidade em tudo que ofende o parceiro. Tudo isso é um sinal de alerta que todas as mulheres devem prestar atenção. O jornal também comenta sobre os tipos, né? A agressão física normalmente é o último estágio de um relacionamento que já vinha sendo abusivo de outras formas, com agressões morais, psicológicas, sexuais, patrimoniais, e que vão fazendo com essa constelação de violências que compõem a violência doméstica. Então, é preciso que a gente tenha formas de entender o que essas mulheres estão vivendo e de conseguir identificar, inclusive para quem está de fora, né, para os externos, para a gente acompanhar esses sinais também, e perceber que quando a gente está diante de um casal em que um fala que o outro, ninguém vai te querer, que xinga a pessoa, né? Então, isso são sinais que até uma pessoa externa pode, de repente, levantar ali um alerta, né? Outra forma de violência doméstica que eles sinalizam é afastar as mulheres do seu convívio social, o que muitas vezes acontece com o pretexto de ciúme, né, de uma proteção, aí afasta-se essa mulher de familiares, de amigos, cria-se uma dependência financeira, e toda essa narrativa que vai sendo uma história de terror para muitas mulheres, vai dificultar também a denúncia e que ela saia dessa relação depois. Então, a gente tem que ficar alerta. Durante a pandemia, isso tudo, pelos motivos óbvios, né, do isolamento, vai piorar a situação.
O fato, a OMS tem caracterizado que impedir que as mulheres higienizem as mãos ou disseminar informações equivocadas também pode configurar violência doméstica. E esses ciclos de violência são perpassados por etapas em que você tem a fase da tensão, né, com as trocas violentas, insultos, xingamentos, agressões. Depois tem uma fase da agressão propriamente física e depois uma fase de reaproximação, com reconciliação, promessa de melhora. Então, esse ciclo vai se repetindo e as mulheres precisam de mais proteção e de atenção dessa comunidade, desse entorno onde elas estão inseridas, para perceber aquela história de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso está completamente anacrônico, a gente tem que se meter sim, tem que buscar ajudar as nossas vizinhas, as nossas colegas, as nossas amigas, porque a gente tem que viver, né, nesse momento tão delicado de comunidade. Às vezes o tempo entre essa mulher conseguir sair da relação de agressão por si só não vai acontecer, ela vai ser assassinada primeiro. E se alguém sabia que isso estava acontecendo e não fez nenhuma intervenção, né, isso realmente é muito grave. Então, é importante que essas mulheres entendam que elas estão numa relação abusiva e que não é culpa delas. Nenhum ato de violência é justificável, né? Elas estão ali numa situação de vítima. E isso é uma história que pode acontecer com mulheres de qualquer raça, cor, etnia, dependendo de como se prefira referir, né, dependendo da base teórica, pode acontecer em qualquer classe social, e eu vi algumas pesquisas já comentando que em classes mais ricas, às vezes a subnotificação é até maior, porque existe toda uma aparência, né, de opulência, de vida perfeita, e que muitas vezes as mulheres que estão vivendo violências em classes mais elevadas têm também isso, né, como uma dificuldade para promover as denúncias. Esses são alguns dos dados que eu trouxe em relação à violência doméstica. Eu vou passar agora para alguns mais pontos, né, pontos mais breves, que vão fazer destaques em relação às mulheres negras, às mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis e às mulheres indígenas. Então, brevemente aqui, eu trouxe palavras de pesquisadores da área, né? Aqui, para falar das mulheres negras, eu trouxe palavras da sanitarista pesquisadora Karine Santana, da UFBA, que disse à ONU Mulheres Brasil que, abre aspas, ações de enfrentamento à pandemia devem considerar a condição de vida e saúde de negras e negros. Determinantes sociais vinculados ao racismo vulnerabilizam a população negra, que está majoritariamente nas periferias, vivendo em imóveis insalubres, amontoados, com elevado número de pessoas por cômodo, sem saneamento, sem acesso à água, com seus chefes de família trabalhando na informalidade e sem poder prover as suas necessidades. Fecha aspas. No início do mês de abril, os primeiros dados que passaram a revelar o impacto da pandemia na população negra apontavam que o Ministério da Saúde, né, tinha coletado que no dia 10 de abril, brancos e brancas eram 73,9% entre as pessoas hospitalizadas com a Covid-19, mas eram 64,5% entre as mortas, então tinha uma diferença já aí. Negras e negros representavam quase 1 em cada 4 pessoas hospitalizadas com a Covid-19, mas chegavam a 1 em cada 3 entre as pessoas mortas infectadas pelo coronavírus. No início de maio, a gente vê já um dado modificado, em que a gente tem uma prevalência dos óbitos acontecendo entre as pessoas negras, e as pessoas brancas, em geral, estão, né, diminuindo, estão numa curva descendente de contaminação e de necessidade de atendimento médico, enquanto que as pessoas negras estão numa curva ascendente. Lembrando que, segundo os dados do próprio SUS, 80% da população negra é usuária do SUS. Vai depender do SUS, enquanto parte dessa população branca foi atendida e será atendida em hospitais na rede privada. A pesquisadora, né, Santana, da UFBA, afirma ainda que exigir isolamento social, limitando o trânsito das pessoas, lavagem de mão e uso de álcool e gel são medidas difíceis de ser garantidas se a gente se lembrar, por exemplo, que, segundo a síntese de indicadores sociais de 2018, 35,7% dos brasileiros não têm esgotamento sanitário. 63% deles estão concentrados nas regiões Norte e Nordeste. Outro dado é que temos 3,3 milhões de brasileiros desempregados há mais de 2 anos, isso dado de 2018 do IPEA. Muitos deles atuando na informalidade
e precisando prover, né, o sustento das suas famílias. Quando a gente avalia as desigualdades pela perspectiva interseccional, e não dá para avaliar a desigualdade sem essa perspectiva, porque senão a gente não está tendo a noção verídica do cenário, a população negra é quem historicamente detém os piores índices, sobretudo as mulheres negras. A população negra está majoritariamente nas periferias, vivendo em imóveis insalubres, como a gente comentou antes, né, naquelas situações que dependem de trabalho informal, e esse é um cenário que reflete o descaso do Estado com 54,9% da população brasileira. O racismo estrutural, e aqui palavras da Santana, o racismo estrutural evidencia o arcabouço de vulnerabilidade ao qual a população negra está submetida, reafirmando que a determinação social do processo de saúde, adoecimento e morte está diretamente associado com a adoção do projeto de desenvolvimento pautado numa necropolítica. Então, dados ruins, né? Com o recorte LGBT+, né, aqui em relação ao movimento de lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, houve uma entrevista de 3 lideranças desse movimento à ONU Mulheres Brasil, constatando como é que a Covid-19 trouxe outras vulnerabilidades e como é que elas estão ligadas às especificidades de gênero e de mobilização dessas mulheres. Então, em relação às mulheres lésbicas, a Michele Seixas, que é integrante da Articulação Brasileira de Lésbicas e do Grupo Assessor da Sociedade Civil Brasil, da ONU Mulheres, ela conta que a mobilização de recursos via grupos de conversa, plataformas digitais, etc., se tornou uma estratégia rápida para garantir a saúde financeira de algumas companheiras, muitas delas, né, a maioria, segundo Michele, autônomas, sem segurança alimentar sequer e sem poder pagar suas contas básicas. Então, essa rede de solidariedade tem sido fundamental para a sobrevivência mesmo de muitas dessas mulheres lésbicas. Sobre as mulheres trans e travestis, a Bruna Benevides, que é uma das secretárias da ANTRA, né, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a Bruna avalia que, abre aspas, um dos fatores mais urgentes com relação à pandemia e o impacto que tem trazido para a população trans, especialmente a população de travestis e mulheres transexuais, gira em torno da saúde, emprego e renda. Questões de economia aparecem transversalmente. Primeiro, porque nós temos uma população que, como já é sabido, 90% utiliza a prostituição como fonte de renda primária. Fecha aspas. E aí a Bruna segue, né, no comentário na entrevista, destacando o perfil socioeconômico das mulheres trans e travestis no contexto das especificidades e das vulnerabilidades da pandemia. Então, ela diz que essas mulheres, a maioria, são negras, pobres, periféricas, semi-analfabetas. Muitas não têm sequer cadastro nas organizações governamentais para ter acesso a alguma política pública, alguma política de socorro, né, de redistribuição de renda, etc. Muitas delas não têm sequer documentação. Elas têm até dificuldade de fazer documentação para poder acessar essas políticas públicas. Então, como é que a gente vai dizer para essas mulheres para deixarem de trabalhar na prostituição se elas não têm todos esses arcabouços, né, estruturais e políticos para sair dessa situação? Então, ela ressalta, a Bruna, né, que a prostituição é reconhecida na classificação brasileira de ocupações, então ela diz que não é crime, né, portanto não é crime, aí a professora Joana pode comentar isso se quiser depois. Elas têm direito de estar desempenhando a profissão, mas esse cenário fica comprometido na sua atividade, e elas, sem poderem trabalhar, sem apoio, por meio das políticas sociais, elas estão passando por um recrudescimento das condições de vulnerabilidade nas quais elas já estavam inseridas. E na área de saúde tem uma série de outros problemas que a Bruna Benevides comenta, como, por exemplo, os tratamentos para a feminização dos corpos trans e das travestis, que podem comprometer a saúde em caso de desassistência. Aí ela diz que questões se agravam, porque a maioria dessas mulheres, na situação de mais pobreza, né, utilizam silicones industriais, fazem hormonização, então a retirada de certos tratamentos e dessa rede de apoio gera novos fatores de risco, e o próprio silicone industrial, se ele tiver num processo inflamatório, pode ser visto como um fator de risco também para o coronavírus, né, porque pode piorar a situação de saúde dessas mulheres. Então, outra preocupação que elas levantam é justamente em relação a isso, e também em relação à violência de gênero. Bruna Benevides destaca que muitas dessas mulheres trans e transexuais acabam trabalhando nas ruas, mesmo com o isolamento, mesmo nesse cenário de pandemia, porque senão elas se veem sem ter como comer, sem ter como sobreviver. Então, se as ruas estão ficando mais vazias, elas acabam também ficando mais expostas à violência, né? Porque algumas pessoas vão se sentir
como posso dizer, não é incentivadas, mas elas vão achar que elas estão tendo uma oportunidade maior, já que a rua está mais vazia, de exercer uma violência contra esses corpos que, né, são rejeitados por muita gente na sociedade, já que não tem ninguém vendo, né, aquela situação de que a pessoa acha que está anônima ali, que ninguém vai perceber, que ela não vai ser punida por esse ato de agressão. E muitas vezes essas mulheres, quando procuram unidade de saúde, acabam também sendo agredidas mais uma vez, né? São ridicularizadas, são agredidas pela própria equipe de saúde, isso que a Bruna está comentando, né? Não se respeita a identidade de gênero e de orientação sexual, muita gente sequer sabe a diferença entre o que é identidade de gênero e o que é uma orientação sexual, então existe muita revitimização dessas mulheres nesses contextos, então a gente não tem uma efetividade na política de saúde integral para essas mulheres. A discriminação na saúde, então, causa muito receio, elas têm muito medo de ir a certas instituições buscar ajuda, e mesmo na assistência social, como essas mulheres, como a gente falou mais cedo, não têm, muitas vezes, o documento básico, né, os documentos básicos, elas não têm o cadastro único, não tem cadastro microempreendedor por conta da prostituição nas ruas, então a vulnerabilização é ainda maior. Então, são grupos que, além de todas as dificuldades que já passariam por serem mulheres, passam por essas outras todas, pelas suas características específicas. E, por fim, eu vou trazer aqui alguns dados em relação às mulheres indígenas, que as lideranças indígenas têm destacado a desarticulação de medidas de prevenção entre estados e municípios e a ausência de planos de contingenciamento e de atendimento específicos para a população indígena. Eles comentam que não há informação em saúde com estratégia prioritária para a linguagem, né, a língua daqueles povos indígenas daquela região. Tem se acelerado o isolamento social em alguns casos, há muita discriminação contra a população indígena, então elas destacam alimentação, trabalho e renda como questões urgentes para essas mulheres. São cerca de 820 mil mulheres, homens e crianças indígenas, de 305 etnias e 274 línguas no Brasil. Tem gente que acha que tem pouquinho índio e que são todos iguais, né? Não é verdade. E essas pessoas todas estão tendo muita dificuldade na prevenção, né, contaminação, no acesso à saúde, e têm sido muito vulnerabilizadas diante da pandemia. Cerca de 500 mil indígenas vivem em áreas rurais, então já existe uma dificuldade de acesso à saúde em qualquer área rural, e sendo indígena a coisa piora um pouco. Em entrevista à ONU Mulheres Brasil, a Tsitsina Chavante, do Voz das Mulheres Indígenas, comentou que a resposta do poder público ainda demanda mais integração. Abre aspas. Cada estado tem estratégia diferente, ela disse, né? Ao lembrar que em municípios no mesmo estado tem encaminhamentos muito diferentes, o que vulnerabiliza a assistência equitativa aos povos indígenas brasileiros. Ela fala também na necessidade de produção de conteúdos nas línguas indígenas, né, que tem que ser feito até agora, né, tem sido feito por iniciativa das próprias comunidades indígenas e muito pouco do Ministério da Saúde e de organizações internacionais, e que a falta de produção de conteúdo nessas línguas atrapalha a disseminação da informação. Ela lembra que que existe um direito humano à comunicação dos povos indígenas e deles serem tratados e retratados sem estigmas, para que não se aumente a vulnerabilidade nas localidades onde essas pessoas vivem. A Tsitsina considera que os meios de comunicação precisam de ética midiática para a divulgação de casos suspeitos e ou confirmados de coronavírus em populações indígenas, de modo que não gere discriminação e racismo. Além disso, nós tivemos a voz da Eliana Carajá, que é a conselheira distrital de saúde indígena na representação, a Ara Garças, representante dos povos indígenas na comissão de articulação com os movimentos sociais e coordenadora da Associação Indígenas do Vale Araguaia. Ela também participa dessa iniciativa Voz das Mulheres Indígenas, e ela critica também essa falta de planejamento específico dos municípios, né, onde vivem essas mulheres, e destaca a relevância e a urgência de redes de solidariedade entre as mulheres indígenas para garantir a sua sobrevivência, principalmente no caso de mulheres que chefiam famílias e que dependem de venda de artesanato, porque na pandemia elas não estão mais conseguindo nem produzir, nem vender esse artesanato, e isso tem colocado todo o seu núcleo familiar em especial vulnerabilidade. Então, eu fiz, assim, esse passeio, né, pegar esses dados todos, para a gente ter um pouco de dimensão, porque eu acho muito desagradável, eu como pesquisadora,
a gente falar de alguns temas, e a gente tem visto que tem live todo santo dia, o tempo inteiro, né? E a gente fala de temas que são graves e fala de forma muito superficial, às vezes, né? Sem ter um dado específico, sem ter algo de concreto para dizer aqui. O problema é esse, ele é deste tamanho. Então, eu acho importante a gente, quando fala desses temas, seja no momento presente ou se referindo a um momento pretérito, a gente buscar a realidade concreta, até porque a maioria aqui, creio que está nos acompanhando, é da área do direito. Direito é uma área que é uma ciência social aplicada, então a gente precisa olhar o que é o concreto, eu estou aplicando onde? Porque não dá para falar de violência doméstica só, o conceito de violência doméstica é esse. Qual é a realidade concreta? Qual é o cenário em que a gente está se debruçando? Então, eu trouxe esses dados, porque aí a gente pode ter dimensão, né, do problema e começar a pensar nisso de forma mais séria, sem ser só assim, eu falei sobre isso e agora eu me sinto bem, porque parece que para o mundo que eu me preocupei, né? Então, a gente tem que olhar para a realidade e ter seriedade, que o problema é muito grande. Com a pandemia, fica maior, e a gente precisa de soluções que não sejam simplesmente depender de amigos, né? Porque você vê que todos os recortes, as mulheres comentam que elas estão muitas vezes sobrevivendo por redes de solidariedade. Então, o Estado, cadê? Para que serve o Estado? Para que serve? Onde é que estão as políticas públicas? Onde é que estão, de fato, as razões pelas quais a gente dá legitimidade para o Estado existir? Ele não está existindo na prática. E não está existindo na prática justamente para as pessoas mais pobres e mais vulnerabilizadas. O que é o mais grave de tudo, porque o Estado existir só para garantir que os ricos continuem ricos e fiquem mais ricos ainda, não é bem para isso. Eu acho que a gente criou, a gente quanto humanidade, né, que a gente criou esse ente que é o Estado. Então, gente, era isso que eu tinha destacado para falar. Passar a palavra para a Daça, para a Joana, para ver o que elas têm aí a comentar. Foi uma aula, né, que a senhora trouxe aí para a gente, acho que evidenciou muito, assim, mostrando que o confinamento, ele está agravando a situação da violência doméstica, mas é um problema que já existe. Acho que a questão da violência contra a mulher é uma questão estrutural, né, essa vulnerabilidade, infelizmente estrutural, já está na nossa sociedade. Eu também queria fazer um breve comentário, assim, porque eu vi que entre 2015 e 2019, o orçamento da Secretaria da Mulher do governo federal diminuiu 119 milhões, de 119 milhões para 5,3 milhões. Então, isso acho que mostra também que está faltando a responsabilidade por parte do governo, né? O governo mostrando a sua irresponsabilidade sobre uma causa tão importante como essa, e que só vem se agravando e está se agravando, e fica aí, né, essa provocação. E acho que agora a gente pode também passar a fala para a professora Joana, que tem muito a nos acrescentar, né? Fique à vontade, professora. Oi, gente. Estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Sim, ótimo. Falar depois de... Primeiro, quando eu entrei, eu acabei não conseguindo fazer isso na minha loucura aqui, né? Já entrei um pouquinho atrasada, de agradecer mais uma vez por estar aqui participando desse momento com vocês, por ter sido convidada. E, de fato, estar perto de Érica, eu ia falar exatamente isso. Falar depois de Érica é fácil e difícil ao mesmo tempo. De verdade. Fácil porque ela consegue traçar um cenário, um panorama, assim, absolutamente completo e como característica de uma excelente pesquisadora que ela obviamente, ela vai lastrear toda a argumentação dela com dados, né, estatísticas e, enfim, informações concretas. Então, fica fácil porque você monta um cenário que é a realidade de que a gente vai tratar e, ao mesmo tempo, difícil, né, porque... num primeiro momento, e aí já fazendo assim um recorte aqui metodológico para o que eu vou falar, né, vou tentando explicar aqui o recorte que eu fiz, eu até liguei, a gente conversou um pouquinho antes desse momento, e eu falei, vamos discutir para ver o que é que a gente vai falar e coisa e tal, e eu achei que a gente ia fazer uma coisa um pouco mais informal, mas como ela é pesquisadora e rapidamente ela me mostrou os dados e as informações que ela ia trazer, eu falei, não, então vamos lá, vamos reformular aqui o que eu tinha me programado. E aí, nesse sentido, Radassa, eu acho importante sinalizar que, como a proposta, né, e aí, como eu falei, a questão do recorte que eu fiz, era falar das vulnerabilidades que acometem as mulheres, e aí eu vi que muito
embora Érica tenha transitado, obviamente, né, e falado ali do espaço do trabalho envolvendo, que está absolutamente conectado com essa violência acometida em relação às mulheres, mas eu vi que ela se debruçou de uma forma mais completa em relação ao... Vocês ouviram alguma coisa? Ouviram, né? Foi tão alto. Desculpa, gente. É o seguinte, então, ela se debruçou mais para falar sobre esse aspecto, Radassa, que, como você bem pontuou, que é importantíssimo, que é o aumento, o índice, né, muito claro de violência doméstica e sexual, enfim, contra as mulheres. Mas eu optei, então, já que eu sabia, e a gente conversou antes, ela me mostrou um pouco esses slides, de falar a partir de um outro olhar, né? Porque quando a gente pensa em vulnerabilidades, primeiro, eu acho que é importante estabelecer aqui como premissa a heterogeneidade em que se configura esse papel da mulher na sociedade, né? Aqui, a Érica optou, inclusive, por trazer mulheres que estão ali numa situação de vulnerabilidade ainda mais latente, né, que está aí perpassada, inclusive, por uma invisibilidade social, né, no caso das indígenas, a questão das mulheres que são prostitutas, enfim, que utilizam-se dessa modalidade, dessa atividade enquanto forma, ou seja, a gente tem ali mulheres efetivamente que estão dentro de um cenário de vulnerabilidade mais intenso, tá? Mas é importante sinalizar que todas as mulheres, de um certo modo, e aí em graus diversos e em realidades distintas, elas estão vivendo, estão sendo impactadas por essas vulnerabilidades que nós temos e que nós nos propusemos a discutir hoje, né? Em graus distintos, obviamente, mas vivenciam, né? A pandemia e o momento do coronavírus, ele vem a impactar a vida da mulher, e aí considerando, como eu disse, esse cenário de múltiplas imagens, né, de múltiplas realidades das mulheres, a gente vai ter cenários distintos que também são relevantes e que também merecem uma atenção nossa, tá? Então, assim, dito isso, eu queria mencionar que dentro dessa perspectiva da vulnerabilidade, eu optei por falar aqui um pouco de uma forma um pouco mais particular em relação ao trabalho doméstico. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o slide. Vamos lá, né? Vamos ver se a pessoa... Vocês estão enxergando? Não. Deixa eu botar para compartilhar aqui. Vamos lá. Trabalho. Bote e apresentar. Tem um lugarzinho. Agora está começando. Pronto. Começou a aparecer? Pronto. Aí agora, aí eu boto compartilhar. Me desculpe, viu, gente, a minha ignorância tecnológica. Vocês estão enxergando? Agora sumiu aqui. Estava começando a carregar e aí sumiu. Você clicou em apresentar agora e aí você selecionou a tela? Selecionei, mas eu estou procurando o outro slide. Aqui. Acho que eu achei agora. Compartilhar. Apareceu? Acho que sim. Apareceu. Agora sim. Pronto. Então, então dentro, né, desse espectro de vulnerabilidades que estão relacionadas à desigualdade de gênero, né, que estão ali impactadas, intensificada em função do isolamento social e conectada, obviamente, com a percepção das desigualdades no âmbito, né, dessa discussão, eu entendi que seria ali necessário falar um pouquinho sobre o emprego doméstico, sobre o teletrabalho, e aí nessa perspectiva do teletrabalho, eu já vou fazer uma menção e um olhar para uma trabalhadora, né, uma mulher que já está em algum nível, né, embora impactada pelos efeitos dessa sobrecarga de trabalho, né, e dessa, como é que fala, romantização em relação à possibilidade desse privilégio de estar trabalhando em casa, de uma mulher que já já tem, em regra geral, de algum modo,
algum tipo de patamar social e econômico um pouco mais privilegiado, e aí, nesse sentido, vou trazer aqui alguns dados em relação, inclusive, às mulheres pesquisadoras, como é o caso de Érica, porque se a gente fala de desigualdade no âmbito das relações de trabalho, no cenário do mundo do trabalho e do mercado de trabalho em si, a gente, no caso de uma pesquisadora, e aí os dados que eu vou falar aqui, que eu vou trazer, falam da redução, digamos assim, de admissões de envios e aceitação de artigos de mulheres no âmbito, né, desse período da pandemia, e o reflexo disso, a conexão disso, obviamente, com a sobrecarga de trabalho em relação à mulher no âmbito familiar e no âmbito de casa, né, de como é que isso impacta a vida dessa mulher. E também, aí eu rapidamente falar, porque eu acho importante, quando a gente pensa na mulher, a mulher, ela tem protagonizado para o mal ou para o bem, de algum modo, ela tem centralizado, as atenções centralizando na figura da mulher, porque, de algum modo, essas vulnerabilidades estão evidenciadas de uma forma mais latente, e, no caso, em vários sentidos, e entre eles, o aspecto, por exemplo, da enfermagem, tá? Existe aí, e aí eu vou trazer também rapidamente alguns dados, para informar o quanto que o trabalho dos profissionais de saúde, e aí quando eu falo enfermagem, eu falo técnicas técnicas e enfermeiras, né? Os dados demonstram o protagonismo, né? O processo de feminização dessa profissão e o quanto que essas mulheres, e o quanto que esses profissionais estão sendo impactados por essa realidade, digamos assim, da pandemia. E, obviamente, esse olhar para a mulher, uma vez que é uma profissão que, na noção de divisão social do trabalho, ela é exercida e realizada predominantemente por mulheres. Então, é importante também lançar um olhar para essa realidade. E, por fim, rapidamente, assim, sobre as trabalhadoras informais, na verdade, eu não trouxe dados, né, empíricos, dados mais concretos, como a Érica falou, e eu concordo com ela que é extremamente importante a gente sair da perspectiva do achismo e instrumentalizar a nossa fala a partir de dados, mas acho importante sinalizar a questão das trabalhadoras informais, das empreendedoras, porque no Brasil 55% das empreendedoras, daqueles que estão dentro do panorama do empreendedorismo por necessidade, são, em sua maioria, mulheres. E aí, quando eu linkei aí com mãe solo, não despropositadamente, mas porque isso também está relacionado, né? Muitas mães, e aí já vem de um outro problema, digamos assim, que é a não aceitação, a exclusão da mulher mãe do ambiente do mercado de trabalho, e que leva e que conduz essa mulher, essa mãe, de algum modo a buscar outras alternativas no setor produtivo e, portanto, se tornarem, de algum modo, aí, empreendedoras com vistas à manutenção mesmo da sua própria família enfim, de si e da sua própria família. Então, dito isso, é nesse sentido que eu gostaria de começar a trabalhar com vocês. Deixa eu ver se eu passo aqui o slide. Se a gente continua compartilhando aqui. Eu não estou achando aqui os outros. Mas, vamos lá, eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Não é esse, mas, enfim, vou deixar esse aqui. Eram os dados em relação ao trabalho doméstico. Mas, enfim, o que eu tinha para falar em relação ao aspecto do trabalho doméstico, obviamente, como Érica muito bem situou, né, a gente tem aí, é importante sinalizar, que quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente tem um aspecto muito cruel nesse cenário, que é a invisibilidade, né, que se impõe
quando a gente vai falar dessa vulnerabilidade e a gente pensa na perspectiva de uma compreensão de um sistema capitalista, neoliberal, que busca, né, valorizar aquelas atividades que são que produzem, em tese, né, que conduz ao lucro, enfim, a produção de valor, né, ali dentro do cenário do patamar econômico que se engendra a partir do sistema da racionalidade neoliberal, a gente tem uma produção de invisibilidade em relação às atividades de cuidado. E, obviamente, nesse cenário, a gente vai ter a percepção do trabalho doméstico, que é, historicamente, acometido de um marcador extremamente da nossa sociedade patriarcal, racista, e que, no caso da pandemia, veio a si, digamos assim, ser deflagrado, né? Uma característica muito marcante desse momento que nós estamos vivendo é de trazer luz para esses tipos de categoria profissional, de trabalhadores que tradicionalmente vivenciam, que são extremamente essenciais para a manutenção e reprodução do nosso sistema e que frequentemente sofriam aí com um total descredenciamento na perspectiva de proteção social do Estado e de invisibilidade pela própria sociedade. Então, quando a gente fala de emprego doméstico no âmbito da pandemia, naturalmente, eu acho que o senso comum vai, inclusive, fazer menção ao aspecto da primeira, acho que foi o primeiro caso, na verdade, que foi divulgado na mídia de contaminação, que foi o de uma empregada doméstica. E aí é importante a gente sinalizar que essas empregadas domésticas, elas, além de vivenciar essa realidade tão impactante em relação a essa possibilidade de exposição, elas também estão vivenciando toda a sobrecarga e todos os aspectos negativos do que, por exemplo, Érica trouxe em relação à necessidade de isolamento, à necessidade dos filhos não estarem estudando, ou seja, a sobrecarga do cuidado em relação àqueles que estão eventualmente doentes e que delas necessitam no âmbito das suas residências, ou seja, há uma total despreocupação da sociedade em geral, tradicionalmente, em relação a esse tipo de trabalhadora, e que nos conduz agora a uma realidade. O MPT, inclusive, ele traz muito claramente a preocupação e a OIT em relação a isso, né, a proteção ao trabalho doméstico. Você vê que, eu trago aqui alguns dados, no Brasil, 80%, eu não sei se esse dado foi sinalizado por Érica também, no mundo, 80% das pessoas que executam trabalho doméstico são mulheres. Na América Latina e no Caribe, 88%. Já aqui no nosso país, a gente tem 92,4% dos 6,3 milhões de trabalhadores são mulheres, 62% são mulheres pretas e pardas. Ou seja, é uma trabalhadora que tradicionalmente, historicamente, é excluída do cenário de proteção social no âmbito do nosso país, né? E que agora, na pandemia, sofre duplamente, sofre em função digamos assim, da tentativa de impedir que ela tenha essa possibilidade de usufruir do isolamento necessário para evitar e para se proteger de um eventual risco em face do coronavírus, ou seja, preocupação em relação ao trabalho decente, a Convenção 189 da OIT, que vai falar da preocupação do trabalho decente em relação aos trabalhadores e trabalhadores domésticos, ou seja, é uma preocupação que a gente precisa sinalizar e que a sociedade precisa observar. Porém, a gente sabe que, como há historicamente um preconceito, uma invisibilidade e um desprestígio em relação a essa atividade e a essa profissão no nosso país, né?
obviamente, pelo marcador aí racista e também escravagista, a gente percebe as tentativas de impedir que esse trabalhador, que essas trabalhadoras, porque a maioria, como eu sinalizei, são mulheres, possam aí usufruir do mínimo de proteção social que se espera e que seja ali fundamentado, lastreado na dignidade humana e que na dignidade dessas mulheres. E quando elas, e ainda tem um impacto do aspecto, como eu disse, do que se espera delas também no seu âmbito familiar, né? Porque há uma sobreposição de vulnerabilidades. A mulher negra, né, mãe, que é trabalhadora doméstica, que tem o seu direito ao isolamento impedido em virtude de uma sociedade patriarcal, machista, racista e escravagista, que obriga a trabalhadora doméstica a ir para um ambiente de trabalho, ou seja, e ela vivenciando também todas as outras vulnerabilidades, muito bem sinalizadas por Érica. Eventualmente, a questão da violência doméstica em casa, a sobrecarga em função do cuidado com as pessoas que fazem parte da sua família, geralmente pessoas doentes, pessoas idosas, e ainda o cuidado com os seus respectivos filhos, né? Ou seja, a questão de sem ir para a escola e também ali dentro, muitas vezes, de condições sanitárias e de um ambiente, obviamente, em função da vulnerabilidade econômica que essas pessoas geralmente estão acometidas, também muito deficiente. Então, é preciso observar esses dados que eu trouxe, foram dados do PNAD, né, divulgados aí no quarto trimestre de 2019 pelo IBGE. Então, é extremamente importante a gente perceber o quanto que essas mulheres estão aí acometidas por essa vulnerabilidade, né? E que é importante, como a Érica disse, e aí para todas as outras que eu vou mencionar, para todas as outras categorias profissionais, digamos assim, a preocupação em relação à medida do Estado, né? A atuação estatal, né? Não basta a sociedade, de um certo modo, e aí é importante sinalizar a cobrança, né? A forma como, no caso do emprego doméstico, né? De você fazer um monitoramento, é importante a gente sinalizar isso, da família de um modo geral, né? De você estar atento, olha, há uma determinação legal para impedir, né, para garantir o direito, digamos assim, a essa classe profissional, há também o isolamento social, ou seja, a manutenção remunerada dessas mulheres e a permissão para que elas permaneçam em suas residências, se protegendo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde determina, de alguma forma. E há um comprometimento da sociedade em cobrar uns aos outros, em olhar para essa realidade e de atuação, mas isso não pode se deslocar da cobrança, né, do Estado, né, cobrança em face do Estado, da proteção dessas mulheres, da proteção dessa categoria, e aí perpassa, obviamente, pela atuação do Ministério Público do Trabalho, que vem desenvolvendo, no âmbito do trabalho, uma série de... vem tomando ações, vem agindo, né, é importante sinalizar isso, de uma maneira muito eficiente em relação a vários dos aspectos aí desse descumprimento legal em relação à proteção desses profissionais e, sobretudo, dessas mulheres, né? Então, a atuação do MPT no que concerne ao emprego doméstico, ela está visível, há uma nota técnica em relação a isso, há ações em relação à determinação de utilização de equipamentos de proteção dessas mulheres, a obrigação e também a fiscalização. Importante sinalizar que a medida provisória 927, ela tentou ali, de algum modo, permitir que não houvesse, que se legitimasse juridicamente a possibilidade de não fiscalização no âmbito do trabalho, e aí a gente não está falando apenas no âmbito das empresas, mas também no âmbito doméstico, familiar, de fiscalizar eventualmente, o que obviamente é mais difícil, porque a gente está falando de casas, de residências familiares, mas havendo uma queixa, havendo uma denúncia de atuação desses fiscais para verificar se esses trabalhadores eles estão efetivamente
digamos assim, contando com o mínimo, né, de aparato de proteção em relação à saúde e à sua segurança no âmbito do trabalho. E aí, na sequência, eu queria sinalizar aqui um aspecto em relação ao trabalho das enfermeiras. Não sei se eu já estou falando muito, se eu me ultrapassei aqui um pouco do meu tempo, Radassa, me sinalize. É importante mencionar que o trabalho dos profissionais de saúde também está aí, digamos assim, na frente do controle. É um profissional que está protagonizando uma atuação, né, de combate, de exposição a esse vírus, e de combate, e que está, de um certo modo, sendo, mais uma vez, como a Érica muito bem sinalizou, a atenção em relação a esse profissional sendo aí absolutamente negligenciada pela atuação estatal, pelo Estado, no sentido lato sensu aqui, porque os dados que chegam até nós e vinculados abertamente pela mídia, inclusive comparando esses dados a informações de outros países, ou seja, comparando essas estatísticas em relação à realidade de outros cenários no âmbito externo do Brasil, a gente percebe que a contaminação desses profissionais de saúde, enfim, a contaminação pelo coronavírus é absolutamente maior, né? O Brasil ele está entrando, digamos assim, no topo do ranking de exposição desses profissionais. E aí, mais uma vez, a gente tem que sinalizar que no âmbito dessa categoria, eu trouxe aqui alguns dados, eu queria conseguir abrir para poder falar para vocês aqui. De acordo com o secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, segundo os dados, né, de acordo com, foi no dia 14/5, né, foi divulgado, havia ali como identificados 199.768 profissionais de saúde com suspeita, 31.790 confirmados, e dentre esses, 34,2% dos profissionais de enfermagem, ou seja, muito maior, inclusive, do que o percentual dos médicos, que é de 16,9%, e outros cargos ali que estão relacionados aos profissionais de saúde, mas que não estão necessariamente na linha de frente, que são as outras atividades, sobretudo as administrativas, com o índice de contágio de 13,3%. Aí a gente vai dizer assim, mas é no âmbito externo, né? Não é assim, mas é uma vulnerabilidade, é um descaso, é uma preocupação que é preciso haver, né, em relação a esses profissionais, e se conecta diretamente com a nossa conversa hoje, porque é uma profissão que está, digamos assim, eu trouxe aqui também uma planilha para uns dados, que é predominantemente exercida por mulheres, né? E não por acaso, e aí a gente tem que conectar essa realidade, mais uma vez, a forma como a nossa sociedade, ela tende a conceder menor importância àquelas atividades que são realizadas predominantemente por mulheres. Então, não por acaso que as técnicas de enfermagem são mais infectadas pelo coronavírus, não por acaso que as técnicas e as enfermeiras, dentre aqueles profissionais de saúde, são os que estão expostos a uma sobrecarga de jornada no âmbito das suas atividades, dos locais de trabalho em que eles realizam sua atividade, não por acaso que esses profissionais que são formados eminentemente por mulheres, está ali exposto a um nível digamos assim, de violência emocional, né, de exposição a doenças emocionais do trabalho. Já existem dados, aí eu não trouxe, não me preparei tanto quanto a Érica em relação a isso, mas há dados concretos que mostram a quantidade de doenças emocionais que irão acometer os profissionais, de um modo geral, no Brasil, todos os trabalhadores,
e também de forma muito mais latente e impactante em relação a esses profissionais de saúde que estão ali vivendo a tensão contínua, permanente do medo da exposição em relação a algo que a gente sequer desconhece, que a gente sequer sabe quais são as possíveis consequências que ele poderá trazer, né? E aí eu estou falando do vírus, para esses trabalhadores no futuro. Então, essas trabalhadoras, elas estão, sim, acometidas de mais essa negligência por parte do Estado, por parte das políticas públicas de proteção e de garantia da saúde mínima desses profissionais no âmbito do trabalho, e também, obviamente, aí, mais uma vez, descumprindo toda uma determinação normativa internacional que busca também trazer a importância desses profissionais, inclusive na perspectiva da crise sanitária, de tentar solucionar aí essa realidade crônica que nós temos. E, finalizando aqui, eu queria só trazer, dentro dos meus 3 elementos que eu falei, a questão do teletrabalho. O teletrabalho, gente, é uma situação, um aspecto também importante de ser observado, né? A mulher, quando a gente determina o fica em casa e a gente determina esse isolamento, eu acho que a Érica pontuou e iniciou muito bem, quando ela traz a importância, ela evidencia que a sobrecarga de trabalho a qual está exposta essa mulher e a desigualdade no desenvolver das tarefas, a importância de se discutir isso, né, no âmbito familiar e as formas como as violências simbólicas são perpetradas contra a mulher no âmbito da sua residência, pelos seus parceiros ou por aqueles que ali habitam e que, de alguma forma, tentam exercer um poder dominador sobre essas mulheres, e também o aspecto da preocupação que vivenciam essas mulheres e que, historicamente, a elas está destinada em relação aos membros da família, em relação aos filhos. Eu comecei falando aqui hoje da professora e mãe, ou seja, do papel da maternidade no âmbito da vida dessas mulheres, na realidade complexa da subjetividade da mulher no âmbito familiar. Então, a questão do teletrabalho, ela intensifica, né, o aspecto de vulnerabilidade da mulher em relação ao rompimento do pacto temporal que a mulher necessita de distanciamento do seu tempo de trabalho para o seu tempo, não só de lazer, mas de entrega com a sua própria subjetividade, né, com o seu próprio momento, a sua individualidade. Então, o teletrabalho e esse home office, que é muitas vezes romantizado por uma lógica do empreendedorismo, uma lógica meritocrática neoliberal de dizer trabalhe mais, trabalhe muito, e você vai conseguir, quanto mais você trabalhar e avançar na madrugada, mais você vai conseguir chegar a algum lugar e ser alguém. Isso é opressor à mulher. Isso impõe à mulher uma condição de ainda mais sofrimento nesse âmbito familiar. Então, e os dados em relação a isso também estão sendo aí levantados e evidenciados, como, por exemplo, no que concerne ao teletrabalho, as mulheres que são mulheres pesquisadoras, né? As mulheres que trabalham, a gente já fala, a gente sabe da desigualdade de gênero no âmbito do trabalho formal, né? Na desigualdade salarial no âmbito do mercado de trabalho formal. E no caso, e aí a pesquisa que eu trouxe aqui, ela faz um link muito interessante, porque ela diz, olha, as pesquisadoras, as professoras, docentes, pesquisadoras, elas precisam, digamos assim, submeter artigos, elas precisam produzir, inclusive como forma de ascender profissionalmente nas suas próprias carreiras. E esse impacto, né, da pandemia, esse lapso temporal, esse vácuo de produção que essas mulheres estão vivenciando e vão vivenciar, isso impacta diretamente e intensifica um cenário que é um cenário negativo para essas mulheres de desigualdade no âmbito de ascensão profissional, no âmbito de ascensão profissional das suas respectivas vidas, dos seus respectivos ambientes de trabalho. Então, é uma realidade que já é quantificável.
E uma forma, eu achei até interessante, Érica, eu lembrei de você, dessa pesquisa, que a pesquisadora, ela diz o seguinte: há um movimento feminista no sentido de, e aí se você souber me dizer alguma coisa sobre isso, eu acho que vai ser interessante, de tentar obrigar, de tentar conduzir o Lattes, né, obrigar que no Lattes tem um espaço para a informação daquelas mulheres que estão em licença maternidade. Porque, para sinalizar de algum modo, né, que aquele espaço, porque os dados informam que as mulheres elas têm um impacto na sua produção acadêmica de até 3 a 4 anos após a maternidade. Então, esse lapso temporal que haveria aí de alguma forma concretamente evidenciada a redução da produção dessa mulher, estaria de algum modo aí sendo justificado por essa característica. Há interpretações para o bem em relação a isso, há interpretações que conduzam também para um outro olhar. Mas o fato é que, estatisticamente falando, se conduz a essa realidade. Há um impacto na produção da mulher e essa baixa produção vai, mais à frente, também impactar na sua qualificação enquanto profissional e ali na formação, digamos assim, de currículo, né, para conseguir obter uma melhoria na sua, uma ascensão profissional no âmbito da academia e no âmbito das pesquisas. Então, eu trouxe aqui alguns dados em relação a isso, e aí, gente, quando fala em teletrabalho, a gente tem um cenário enorme de mulheres que estão vivenciando isso. Eu estou aqui sinalizando a questão da pesquisadora, mas a gente tem dados também que falam, por exemplo, das advogadas, né? Nós aqui, estudantes que atuamos no direito, né, algumas advogadas que estão aqui nos ouvindo, ou que vão ter oportunidade de ouvir isso aqui depois, a gente tem também uma preocupação, por exemplo, em relação ao retorno, à forma como o judiciário vem conduzindo o momento, né, a gestão processual e as medidas que estão sendo tomadas no âmbito da pandemia em relação ao retorno dos prazos processuais e a forma como isso, obviamente, vai impactar de uma forma preponderante as mulheres em função de todas essas características que nós estamos aqui sinalizando. Então, há uma série de mulheres e uma série de profissionais que vão vivenciar, que vão estar acometidas dessa vulnerabilidade, digamos, né, que está relacionada aí à perspectiva econômica e social dessas mulheres e também o seu particular papel no âmbito da sociedade no que concerne ao cuidado com seus familiares, com seus filhos, o papel da maternidade, o espaço, o locus da maternidade no âmbito da vida dessas mulheres, que está evidenciado ainda mais em função delas estarem em casa, né, realizando aí os seus trabalhos de forma remota. E aí aqui eu trouxe em relação às pesquisadoras, do total de textos submetidos, 40,8% tem participação de mulheres em autoria contra 59% dos homens. Há uma variação, isso eu estou falando nos dados de 2020.1, né? A pesquisa ela estabelece alguns números de 2016 até 2020.1, e ela sinaliza essa diferença, e depois ela diz o seguinte: variação de 2016 a 2019, com o percentual de mulheres oscilando entre 36% e 55% em relação a 2020. Depois ela traz a informação em relação à submissão, aqui, segundo trimestre, novo patamar. E em relação ao segundo semestre, já aqui, esse dado de 55% foi em relação a 2017.3. Já em relação a 2020, a esse primeiro trimestre, o menor patamar analisado conta com um percentual de 28% de autoras assinando artigos submetidos. Então, há uma redução muito grande, né, em relação ao percentual, a variação aí, em relação ao percentual de submissão de artigos por mulheres que estão aí, nesse momento, vivenciando o isolamento social, sobrecarregadas no âmbito do trabalho,
em casa, sobrecarregadas em função das atividades de cuidado que não são valorizadas pela nossa sociedade, né, que são deslegitimadas porque não atendem aos interesses de uma lógica neoliberal, capitalista, que invisibiliza e deslegitima a importância das atividades que são, obviamente, exercidas predominantemente por mulheres e que vai aí, digamos assim, intensificar, que está sendo intensificada nesse momento de pandemia e de isolamento social. Esses dados eu coloquei aqui no meu slide, mas eu não estou conseguindo, talvez até na hora de eu ler aqui eu tenha feito alguma confusão, mas eu sinalizei aqui em alguns slides, não estou conseguindo disponibilizar, mas aí eu vou dar para a Érica e ela disponibiliza junto com o link para que vocês possam, enfim, quem tiver interesse em relação a isso, depois poder analisar melhor e ter um pouquinho mais de acesso a essas informações. E aí, gente, finalizando, assim, a gente pensar que essa mulher, e aí eu corroboro com as palavras de Érica, é importante a gente estar aqui formando uma rede de discussão em relação a isso, sim. É importante que a gente estimule que as mulheres, elas cada vez mais, e a gente tem visto isso, o movimento da sociedade civil organizada, o aspecto da sororidade e de você construir mecanismos pela via da própria sociedade de enfrentamento dessa realidade e de trazer luz para esses assuntos, para que, de algum modo, a gente consiga auxiliar e melhorar essa realidade para algumas outras mulheres. É óbvio que isso é importante, e é nesse sentido que a gente também está conduzindo esse debate, né? Está trazendo a importância desse assunto e podendo discutir isso de maneira um pouco mais aprofundada através aqui desse momento. Mas corroboro, como eu disse, com a fala de Érica, no sentido da gente ir um pouco além disso. A gente está falando aqui de violação de direitos humanos, a gente sabe que a gente tem um instrumento normativo muito profundo, muito bem estruturado, muito concreto de proteção às mulheres, né, no âmbito de todas essas categorias profissionais e também no âmbito no âmbito da vida dessas mulheres, dentro dessas realidades, dentro desses cenários que foram trazidos, seja no cenário LGBT, seja no cenário das mulheres indígenas, seja no cenário das mulheres pretas, pobres, que são massacradas historicamente através dessa lógica racista, patriarcal, enfim, que nós temos na nossa sociedade, esses resquícios não posso nem dizer, né, porque os marcadores são tão intensos, mas enfim, todas essas mulheres, é importante que a gente perceber que há esse caminho, há esses instrumentos, os dados, eles aprofundam, eles ilustram o aprofundamento desse cenário, dessas vulnerabilidades, e, portanto, há um compromisso social, sobretudo nós, pesquisadoras, professoras, atuantes da proteção dos direitos humanos, de cobrar medidas, né, e enfrentar, no sentido, inclusive, institucional, em face do Estado, para buscar saídas que minimizem essa violência que é acometida às mulheres e que as mulheres vivenciam nas suas mais diversas subjetividades, enfim, e etapas da vida. Então, assim, é esse o meu compromisso, né, de um certo modo, é isso que eu acredito, e acho que é essa contribuição que a gente pode também ofertar para a sociedade de um modo geral. Muito obrigada, Joana, pela participação, pela contribuição no debate, né? Acho que foi bem enriquecedor, tanto a participação da professora Érica quanto da senhora. Eu, na minha condição de mediadora, né, eu também fiz algumas pesquisas, quis me aprofundar um pouco mais no assunto, e sobre o recorte, a parte da Joana, eu vi que também tem a questão do trabalho não remunerado, né, que muitas mulheres já exerciam dentro do ambiente doméstico, do ambiente familiar, e que isso vem também se impondo, vem sendo uma sobrecarga,
né, por causa do confinamento. E aí, somado a isso, fazendo recorte com as mulheres que são chefes de família, que têm que sair, muitas delas pretas, que moram em espaços autoconstruídos, precisam sair das suas casas para trabalhar em lugares bem distantes do local onde mora. Então, já é além de se colocar a sua saúde em vulnerabilidade, coloca da sua família, ainda tem todo o desgaste, entendeu? Além disso, chegando em casa, continua nesse trabalho, né, que é totalmente, ainda fica mais sobrecarregado, porque a gente sabe que com a pandemia existe uma série de cuidados a serem tomados, tem que limpar os produtos que chegam em casa, etc. Exato. Além disso, tem aquelas que não saem para trabalhar, mas acabam tendo esse trabalho não remunerado sem intermitência, porque não para, 24 horas por dia, afinal está dentro do confinamento, né? E tudo isso mostra, mais uma vez, que a pandemia ela só está expondo feridas sociais que já existem, iniciando algo que já é estrutural, que já existe, a gente não pode se enganar. Eu acho que estou pontuando isso bastante, porque eu acho que tem que ser pontuado e tem que ser falado, né? E também, assim, sobre essa chefe de famílias, como eu falei, que são mulheres pretas, pobres, que vivem em espaços autoconstruídos, que precisam sair das suas casas para lugares distantes para trabalhar, também mostra que tem essas especialidades têm características que é marcada pela falta de intervenção do Estado. Como eu falei, o Estado ele apareceu para tirar a verba, cortar da Secretaria da Mulher. Secretaria que a gente está nesse debate está percebendo, está evidenciando que é muito importante, mas o Estado apareceu para fazer esse corte. Sobre a parte que a professora Érica falou com mais profundidade, eu vi também que com esse período da pandemia, o consumo de álcool também nas casas acaba aumentando, né? Então, aumenta o estresse, aumenta a ansiedade, e o ambiente doméstico fica, que já era violento, pode se enganar, acaba ficando ainda mais violento. O ambiente doméstico ainda fica mais propício violências, seja ela patrimonial, seja ela psicológica. Patrimonial, porque tem essa, tipo, o número de registros durante a pandemia, segundo o Nexo Jornal que eu estava olhando, ele reduziu. Ele reduziu, mas isso não significa que o índice de violência doméstica não reduziu também. Muito pelo contrário, como foi exposto lindamente, assim, durante essa live, só fez aumentar, né? Tipo, não foi acho que a professora Érica pode até falar isso com mais propriedade, que não foi não foi só no Brasil, sabe? Foi no mundo todo. Tem dados na China, aumentou. Na Espanha, nas 2 primeiras semanas, aumentou o índice de ligação em 20%, na França aumentou 30%. Então, tipo, é um problema global, sabe? Felizmente. E é só um desabafo mesmo, e novamente agradecer a participação de vocês, eu, tipo, aprendi muito, e aí, se vocês quiserem fazer alguma ponderação, e depois a gente abre para quem quiser falar, dar alguma contribuição através do chat, se escreve assim, inscrito, e a gente vai pela ordem. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma ponderação, fiquem à vontade, tá? Obrigada a todo mundo que está participando também. Eu queria agradecer também vocês, né, professora Joana, que trouxe também outros dados, esse outro aspecto do trabalho que ela domina muito bem, que eu, obviamente, nem me atrevi a falar. Eu falei para ela, eu vou ficar bem longe dessas coisas de trabalho, porque não é a minha praia, esse é o seu palco. E aí, realmente, assim, eu me vi muitas vezes durante a fala de Joana como sujeito que passa por tudo isso, principalmente na questão do teletrabalho e da pesquisa, e assim como eu, certamente muitas mulheres e muitos homens também, isso aí ultrapassa, né, a barreira do gênero, que estão passando por muitas ansiedades, muita crise de ansiedade, muitos medos que a gente tem vivido, né, nesse período, algumas pessoas que moram sozinhas e que estão sentindo muita solidão, e isso dá também, aumenta o risco, né, para quem tem uma tendência depressiva, por exemplo. Então, todos esses sofrimentos psíquicos que a gente vem passando, eles tornam a nossa condição ainda mais sofrida, ainda mais vulnerável. Eu até cheguei a ver, Joana, essa história da inclusão da licença maternidade no currículo Lattes. Tive a mesma sensação que você, assim, por um lado, legal, porque seria uma forma de justificar alguns hiatos
que aparecem no currículo, e isso é o tipo de coisa que é questionado, né? Quando você vai ser contratado para ser professor em algum lugar, esse tipo de buraco no seu currículo, ele entra em questionamento, dizer, ué, por que você passou esses 2 anos aqui sem publicar nada? Por que você terminou seu mestrado ou seu doutorado no ano X e a gente já está, né, vários anos depois e você não publicou nada? Esse tipo de coisa que realmente aparece. Durante esse período de confinamento, eu estou sendo muito demandada como avaliadora, como parecerista das revistas que eu sou, né, que eu trabalho nessa função. Então, as pessoas têm tentado publicar muito, né, tem tido muita demanda de tentar publicar, e isso me dá essa ansiedade, dizer, certo, a gente vai colocar no Lattes que teve uma licença maternidade, mas isso eu não sei se não é uma faca de 2 gumes, assim, né, porque ao mesmo tempo você expõe, você reconhece que existe ali uma vulnerabilidade da mulher, mas ao mesmo tempo contribui. Os homens vão botar a licença também, eles vão ter uma licença de 6 meses, de 1 ano, a gente vai ampliar nossa licença, isso vai ser aceito, né, de forma igual e justa, ou os homens brancos vão continuar tendo mais acesso, mais espaço, mais voz na academia do que as mulheres, independentemente do quanto a gente se esforce. Porque sistematicamente vocês podem pegar com a formação mesmo, da organização hierárquica das universidades, podem pegar aleatoriamente 10. Pegue 10, assim, das grandes no Brasil, pegue do mundo, pegue onde você quiser. Qualquer universidade que você pegar e fizer uma amostra, assim, pode até ser maior, né, para você ter uma visibilidade maior, você vai ver que a maioria dos cargos de liderança, dos cargos de reitoria, de coordenação, etc., são homens brancos. Independentemente do que está no nosso Lattes. A gente viu, Joana comentou os dados, as mulheres, via de regra, publicam mais. E isso não é reconhecido. Então, eu não sei até que ponto essa inclusão do Lattes é somente boa, sabe? Assim, eu fiquei com essa dúvida também. Não sei se suficiente, sabe? Só para acrescentar isso que você está falando, Érica, para um desdobramento, tem dentro do ambiente do direito do trabalho, a gente tem uma teoria que fala, a teoria do teto de vidro, né? Tem uma pesquisadora, enfim, que fala muito sobre isso. Eu até fiz um curso com ela aqui na EJUD, e ela, enfim, foi a primeira vez que eu tive acesso de maneira um pouco mais concreta ao que significa isso. E, assim, essa lógica do que você está dizendo, será que isso vai trazer benefícios? Será que isso não é uma forma de reafirmar e de, enfim, de permitir que essa negligência com as particularidades da mulher possa ser analisada de maneira concreta e dar respostas a essa mulher de maneira positiva, porque quando você fala dos direitos à proteção da mulher no âmbito do direito do trabalho, muitas vezes esses direitos que vêm para assegurar à mulher benefícios acabam sendo utilizados no âmbito enfim, do mundo do trabalho, de maneira a permitir que essa nossa mesma sociedade exclua a mulher, ou haja um preterimento em face dessas características. Então, quando você fala, licença maternidade, vamos aumentar para tanto tempo. Se a gente não transforma e não traz a responsabilidade do Estado para com essa questão, você acaba fazendo com que o empregador, digamos assim, intensificando o olhar equivocado do empregador no que concerne a ele não escolher uma mulher para o ambiente de trabalho porque ela tem mais direitos do que os homens, em tese, direitos positivos no sentido, por exemplo, dessa extensão dessa licença maternidade. Então, seria, digamos assim, uma discussão de que forma que a gente vai conseguir enxergar a subjetividade da mulher e as particularidades que fazem com que ela efetivamente necessite um olhar diferenciado na perspectiva da equidade, sem que isso, no âmbito prático, lhe traga algo que seja ainda pior do que o contrário, entende? Então, nesse aspecto de você consignar isso, você se questionar realmente isso vai trazer o quê em termos de benefício prático para essa mulher, né? Ou isso vai apenas reafirmar, a mulher fica 3 anos sem publicar porque tem filho, entende? E isso não trazer nenhum benefício. Assim, só para trazer uma realidade, uma experiência que eu estou vivenciando. Eu fiz aí meus slides, embora eu não tenha conseguido passar todos, mas eu usei uma mandala, por quê? Porque
me remontou a um grupo que eu fui convidada recentemente, um grupo de juristas do Brasil inteiro. Acho até que Cris Gurgel também foi convidado, também faz parte desse grupo. Quem me convidou foi até a doutora Juliana Facó, que é uma tentativa, são juízas, advogadas, pesquisadoras, digamos assim, construir uma rede de monitoramento e de apoio no sentido da publicação de outras mulheres. Então, é como se você criasse uma rede de dados dessas mulheres. Ó, você pesquisa o quê? Joana pesquisa o quê? Fulana pesquisa o quê? Então, quando tem um congresso, opa, vamos botar mulheres para participar. Vamos ter uma paridade no âmbito dessa fala, desse espaço de fala. Quem é que a gente tem aqui que fala sobre isso e que pode fazer a representação feminina nesse âmbito acadêmico ou, enfim, profissional? Então, seria uma forma de romper aí com isso, mas, mais uma vez, como a gente está dizendo, pela via da sociedade e não pela via estatal, né? Pela via da condução de políticas públicas construídas pelo Estado. Enfim. Vocês comentaram aí sobre algo mais próximo da vivência de vocês, que é o lugar da pesquisa, e me tocou no que tange falar sobre a minha toda a camisa aqui do Centro Acadêmico, Lute como Estudante. E pensei logo também sobre essa situação de confinamento, como está afetando as mulheres que são estudantes, sabe? Muitas universidades, a universidade que a gente até, senhoras estão ensinando e eu estudo, por exemplo, mantém um método EAD, outras universidades também mantiveram um método EAD, e aí a gente tem que se questionar até onde essa nova forma, essa nova plataforma, seguindo englobar, abraçar essas mulheres, porque a gente já comentou aqui, por exemplo, que as mulheres elas acabam tendo um trabalho não remunerado sem intermitência de casa, e isso afeta diretamente o seu desempenho no âmbito acadêmico, sabe? Porque quando você está dentro de casa, às vezes tem o marido te cobrando para fazer o almoço, é a criança que está chorando, e você, o tempo que você teria para estudar dentro da universidade, você às vezes perde quando está dentro de casa, você sendo mulher. Com certeza. Mulheres são chefes de família que não têm universidade, que às vezes tinha aquele tempo para os estudos, um tempo bem limitado, sejamos realistas, mas que tinha um tempo, e às vezes perde com isso, entendeu? E aí acho que é importante colocar aqui o questionamento, fazer essa provocação de até onde esse EAD, esse método EAD está sendo, de fato, abraçando essas pessoas também, está sendo sensíveis a essas particularidades, né? Radassa? Eu. Oi, que tá fazendo um eco aqui, eu não sei se vocês estão... É a casa mesmo, eu peço até desculpas, porque... Não, eu senti, você não estava fazendo antes, começou agora, eu achei que era alguma coisa aqui comigo. Só para, ainda dentro do que você falou anteriormente, uma coisa que me veio aqui à mente, eu queria só sinalizar isso, porque eu fiquei refletindo sobre isso aí ao longo desses dias, em relação à postura do governo em estabelecer o que é atividade essencial e o que não é, né? E as consequências disso, obviamente, para aqueles que trabalham ou não no âmbito dessa essencialidade. E se você pensar, observe, a gente tem, e aí e no que concerne a exploração da força de trabalho, da apropriação da força de trabalho desses trabalhadores no âmbito da sociedade, da forma como é conduzida a nossa estrutura econômica. E aí você pensa o seguinte, houve uma tentativa por parte, inclusive, de alguns governadores estaduais, de fazer com que o trabalho doméstico fosse considerado essencial. Isso foi divulgado na mídia de modo aí muito, enfim, todos ficaram sabendo dessa tentativa, né? E também, por parte do governo, né, do governo Bolsonaro, enfim, do governo mais central, de fazer com que a atividade de cabeleireiros, né, e manicure, dentro do cabeleireiro e enfim, os congêneres, né, dessa estética, fosse também considerada essencial. E aí você tem o seguinte cenário. O trabalho doméstico, como eu sinalizei aqui, é marcado fortemente pela atividade feminina, né, no mais das vezes de pessoas vulneráveis economicamente e negras. É um trabalho que a Lei 150 é um absurdo, né? É um absurdo a gente parar para pensar
que se você permite uma jornada de 12 horas, né, sendo que a jornada legal constitucional é de 8 horas, e ainda permite que essa trabalhadora, ao acompanhar o seu respectivo empregador, ela não receba horas por isso. Ou seja, ela não seja computado como tempo de trabalho. Isso é resquício de uma lógica escravagista absurda no âmbito da legislação que protege, que supostamente deveria proteger as mulheres. O comprometimento claro em relação ao patamar constitucional de demais trabalhadores e das trabalhadoras domésticas. Aí, quando você vai para o trabalho no âmbito da estética, você também tem um fenômeno muito interessante. Quem labora no âmbito das empresas do campo da estética, e no mais das vezes a maioria das manicures, são mulheres. São mulheres também em situação de vulnerabilidade econômica e social. E lá a gente também tem um fenômeno no âmbito do direito que é muito absurdo e que eu vejo poucas pessoas falarem, que é a questão do vínculo de emprego, né, da informalidade no âmbito dessa atividade, no âmbito da estética. Porque lá a gente fala de contratos de parceria. Então, a empregada, a funcionária, ela trabalha. No âmbito da pandemia, houve uma tentativa de fazer com que ela fosse reconhecida como um trabalho essencial, ou seja, uma possibilidade de uma exploração dessa força de trabalho, muitas vezes sem a devida condição de saúde, sendo ali, porque você colocar uma máscara pura e simplesmente e expor essa pessoa a uma frequência enorme de pessoas no âmbito desse espaço, não é proteger a saúde e a segurança, e ainda por cima, subremuneradas, num trabalho informal, sem proteção da legislação formal. Então, assim, por todos os meios que a gente vê, a gente percebe que é sempre a mulher que está nessa condição, que a atuação do Estado e da lógica econômica do âmbito do setor produtivo é para desproteção e violência às atividades que são exercidas predominantemente por mulheres, como também no caso das enfermeiras, das técnicas, enfim, profissionais de enfermagem, que é a mesma coisa. Então, assim, que foi tentado através da MP, eu não sei se eu falei isso, não me lembro se eu falei isso na minha fala, aumentar, porque eu falei de jornada aqui, a medida artigo 29 da MP 927, que permite o absurdo jurídico de você aumentar a jornada, que já é violenta, de 12 por 36 de profissionais de saúde, né, por conta dessa norma emergencial, que é a MP 927, ou seja, permitindo mais uma vez o exercício do trabalho, que é feminino, em sobrecarga, em exposição viral, né, e, enfim, acometida aí das mais diversas violências. Então, assim, não é por acaso. É por isso que é importante a gente sinalizar esses dados e estar com os olhos muito atentos a todo momento a isso, sabe? Não, essa realidade, ela não é aleatória, né? É uma lógica aí que a senhora está falando, a lógica da necropolítica, né? Porque você está escolhendo quem pode morrer, né? Você escolhe, quando você coloca assim, a empregada doméstica é um trabalho essencial, quando você fala que a manicure é um trabalho essencial, a gente sabe muito bem que esses trabalhos têm um recorte social, ele tem um recorte de racial, de gênero, enfim. Sim. Você expõe essas pessoas porque o Estado falando, não, essas pessoas aqui, elas podem morrer, sabe? Sim, são descartáveis, né? Só deixando assim, falando novamente que está aberto para o debate, gente. Se vocês quiserem pontuar, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Se tiverem vergonha de falar pelo áudio, alguma coisa, também fiquem muito à vontade, tá? E aproveitando o momento também, que eu esqueci de falar quando começou, de agradecer à Comissão de Direitos Humanos da HB, tá proporcionando esse debate, agradecer à FENED, da qual faço parte, eu sou da FEDED, que é a Federação Nacional de Estudantes de Direito, como coordenadora de mulheres, então, para mim, é ainda mais essencial estar mediando essa mesa aqui, né, ainda mais legal. E ao CATEF também, né, que é o Centro Acadêmico de Direito da UXAL, que está ajudando aí a promover esse debate bem legal. Viu? E, claro, a vocês duas que estão aqui compondo a mesa, viu? E é isso. Alguém tem comentários, pessoal, dos que estão ouvindo? A gente pode finalizar. Eu queria só deixar aqui o registro, né, que eu vou deixar o material todo com os dados que eu coletei. Eu vou deixar no meu site, quem quiser acessar e pegar lá os números, né, porque eu sei que falando assim, às vezes a pessoa não consegue anotar tudo, as referências, então eu vou deixar lá, www.profericarios.com.
Aí quem quiser tem lá, além disso, todas as minhas publicações estão lá, os cursos que eu estou dando, então aí vocês podem ficar à vontade, passear lá, ver o que vocês têm que acham interessante de pegar. Aí, Érica, aproveitando essa sua organização e essa sua dinâmica fantástica, se for possível e você criar, de repente, uma pastinha para o material dessa live de hoje, já que eu não sei como é que você vai fazer para disponibilizar esse vídeo, essa aula gravada, né? Você falou que está gravando para isso. E aí, se for possível, dentro do seu site, porque eu não tenho, enfim, um lugar ainda adequado para fazer isso, eu posso também te passar a parte de dados que eu coletei, enfim, aí você disponibiliza lá também. Pronto, me passa que eu coloco sim, tranquilo. Eu devo disponibilizar, gente, tanto o IAB deve disponibilizar essa live na íntegra no Instagram, né? O pessoal deve colocar lá no IGTV, e eu devo colocar no YouTube também, no meu canal. Aí vocês podem ficar à vontade. Pronto, massa. Então é isso, vamos finalizar, né, essa live. Encerrar, boa noite a todos. Obrigada a todos. Em casa, lavem a mão. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.